Foi revelada a razão secreta da perseguição de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e ela é bem pior do que você imagina. Boa noite, pessoal. Nesse nosso encontro com justiça, eu quero te mostrar duas coisas. Em primeiro lugar, como que o Mauro Cid recebeu de uma alta fonte do Exército informações secretas e confidenciais a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Em segundo lugar, eu quero te mostrar como que essas informações revelaram a visão de pessoas próximas com acesso a Moraes sobre a razão secreta da perseguição de Moraes contra Bolsonaro, o que só reforça a ilegalidade e a abusividade de tudo que o ministro faz contra Bolsonaro e contra os seus aliados. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa reportagem aqui que saiu na revista Veja. Olha aí comigo, ó. Raiva e ódio. As conversas entre Moraes e o comandante do Exército, segundo Mauro Cid. Gente, essas mensagens vazadas do Cid, que ele trocou com o advogado do Marcelo Câmara, que é o advogado Eduardo Kuntz, elas ainda vão dar o que falar, vão dar muito pano pra manga. E a mais nova bomba aqui é justamente esta. Cid recebeu informações secretas e confidenciais a respeito do ministro Alexandre de Moraes por meio do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, que notoriamente, todo mundo sabe, tem uma ótima relação pessoal com Alexandre de Moraes. De acordo com o Cid, o Moraes e o Tomás Paiva conversavam em caráter reservado, trocavam ali várias confidências e depois o Tomás Paiva iria lá se encontrar com o Cid ou então com o pai dele, o general Mauro Lorena Cid, e contava o que o Moraes lhe dizia. E as revelações aí são bombásticas. É claro que para a revista Veja, os interlocutores do general Tomás Paiva negaram categoricamente que qualquer tipo de informação sobre o Moraes tenha sido repassada a Cid. Mas eu pessoalmente não vejo nenhuma razão para o Cid mentir a respeito disso nessa conversa ali reservada com o advogado no Instagram. Até mesmo porque o Cid estava falando de alguém que é hierarquicamente superior a ele no Exército. Em relação a quem ele necessariamente ele mostrava um respeito, uma deferência, ele guardava isso, ele cultivava os valores do Exército. Então eu acho muito difícil que ele fosse inventar uma mentira assim sobre o Tomás Paiva gratuitamente. Além do mais, é perfeitamente incrível que o Tomás Paiva conversasse pelo menos com o pai do Cid, que era um outro general muito respeitado no Exército, até a família cair na desgraça com todas essas investigações criminais. E agora que a gente já sabe quem que era a alta fonte do Exército que supostamente repassava informações secretas e confidenciais de Moraes para o Cid, bora ver aqui o que foi que o Cid disse sobre a razão secreta, a razão oculta da perseguição de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Olha aí, ele aqui é Alexandre de Moraes. Ele tem raiva e ódio. Gente, presta atenção. Alexandre de Moraes, Mauro Cid falando, Alexandre de Moraes tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, acabou com a vida dele. Foi o que o Mauro Cid disse. E na sequência, o Cid afirma de onde veio essa informação. O comandante aqui, Tomás, do Exército Brasileiro, que conversou com ele e passou para o meu pai, disse Cid, referindo-se ao comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva. O militar também disse que o general Tomás e o pai dele conversavam sempre. O militar ainda concluiu que Moraes vai querer acabar com a vida do presidente, do ex-presidente Bolsonaro e do entorno. Gente, tá aí. Tá aí. Assumindo que é verdade, que o Cid estava sendo verdadeiro, se você achava que as razões da perseguição da Moraes era apenas por política, não é. Se você achava que era por diferenças ideológicas, não é. Se você achava que era por conta de um sentimento real de Moraes, de que ele estaria defendendo, protegendo, salvando a democracia brasileira do Bolsonaro e salvando a democracia do bolsonarismo, também não é. É tudo por causa de duas das emoções humanas mais antigas, mais primitivas, mais animalescas e arraigadas que existem. É tudo por conta da raiva, do ódio que o Moraes tem do Bolsonaro, segundo Mauro Cid, conforme o general Tomás Paiva teria repassado a ele. Raiva e ódio, gente. Porque, de acordo com o Cid, o Moraes quer acabar com a vida do Bolsonaro por considerar que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Olha, é claro que as pessoas têm motivações normalmente misturadas, misturam diferentes motivações e pode ser que seja um complexo de motivações. Mas a conversa aqui é muito reveladora, porque ela traz um indicativo concreto de uma raiva, de um ódio pessoal. E faz sentido, afinal de contas, depois da sociedade entender o que o STF tem feito, depois das críticas todas do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, a vida dos ministros ficou muito mais difícil. Os ministros não tinham mais condições nem de sair às ruas.
Então, a triste verdade aí do Cid é que o Moraes persegue o Bolsonaro por conta da bile, por conta de um ódio figadal. E uma prova dessas, uma indicação dessas, só reforça ainda mais como que Moraes não tem condição nenhuma de ser o relator desses casos no Supremo, muito menos de ser o juiz deles, porque o seu impedimento é claro, é óbvio, é patente, é flagrante. Já que o juiz considera o réu um inimigo capital seu, não pode julgar esse réu. E quando o juiz não se declara impedido de julgar, mesmo quando deveria se julgar impedido, deveria se afastar do caso, de acordo com todas as regras básicas da magistratura, da lei brasileira e da justiça, ele está cometendo um crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment e passível de impeachment, ou seja, que tem como consequência o impeachment. Isso é o que diz a lei. Isso é o que diz a lei. Ponto. Simples assim. Mas a raiva e o ódio, elas cegam. A venda sobre a estátua da justiça, sobre os olhos da estátua da justiça, que está lá na frente do Supremo, nunca foi tão literal. Só que não é uma venda que garante a imparcialidade, não. Segundo o Cid, essa venda tem nome. Nome ódio e nome raiva. O ódio e a raiva cegam. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Afinal de contas, essa teoria do Cid, essa visão do Cid que ele apresenta a partir de interlocutores próximos, nessas mensagens trocadas, explica por que o Moraes salvaria a democracia, ou seja, por que o Moraes perseguiria Bolsonaro e a direita, mesmo quando isso viola a própria democracia, violando direitos fundamentais, a liberdade de expressão, que é um pilar da democracia. Faz ou não faz sentido? O que você achou aí dessa revelação das mensagens do Cid a respeito das supostas verdadeiras razões do Moraes, hein? Você acha que isso tudo é verdade? Conta pra mim agora aí qual que é a sua opinião nos comentários.